Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do RPR11. Trata-se de um fundo de papéis que, quando se faz um relatório, um levantamento dos fundos imobiliários, ele aparece com um dividend yield bastante elevado, mas temos que tomar cuidado com alguns pontos desse fundo. Por esse motivo, eu trouxe esse vídeo para vocês, trazendo ali os detalhes por trás desse número e os cuidados que o investidor deve tomar, né, quando olhar esse tipo de informação. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Como indicador operacional do fundo, a gente vai mostrar aqui a quantidade de operações. Nos últimos meses houve uma redução, né, de 37 para 35. Normal, dentro de um fundo de papel, ele fazia essa movimentação ali do seu portfólio, né? E com isso reduzindo também a sua exposição, né, no número de estados. Tem 13 estados nesse momento. Totalmente normal, sem grandes pontos aqui. Vamos trazer então a demonstração de resultados do fundo. Começando com a receita, olhando ali no mês de outubro, deixa eu até pegar o apontador aqui, né? 11,6 milhões de reais. A gente observa que essa receita já foi bem mais alta, né? O ano passado aí estava na casa de 15 milhões. A gente observa ali uma queda suave ali na questão de juros do CRIs, mas atualização monetária com uma queda bem significativa nesse momento, né? Taxa de administração, gestão, o resultado líquido deu 87 centavos por cota, na casa aí de 10,2 milhões, e a distribuição em 87 centavos por cota. Abrindo então o resultado do fundo, ele tem aqui um resultado caixa de R$1 por cota, com as despesas de 13 centavos, 87 centavos. Ele teve um resultado contábil um pouco maior, né, mas é um resultado não distribuível, ok? E o rendimento distribuído de 87 centavos. Um ponto importante a se observar nesse fundo é que ele tem, de fato, ali 1,62 que pode ser distribuído caso as operações não deem um resultado esperado nos próximos meses. Então, ele faz essa reserva, mantém a estabilidade na sua distribuição. Por um lado, é positivo para o cotista, né? Uma vez que mantém uma certa previsibilidade de pagamentos. Por outro lado, também leva o novo investidor no fundo, né, a não identificar aquele momento em que o fundo começa a registrar um resultado mais baixo. Isso daqui vai amortecendo esse efeito, né, e se o investidor não olhar em detalhes, acaba com uma percepção errada. Então temos aqui essa queda, né, de 87 centavos, né? Ele distribuía lá 1,10, 1,11, né? Então ao longo do ano ele foi diminuindo o seu resultado e consequentemente diminuindo o seu dividend yield mensal, né? Se a gente anualizar, já percebe ali, né, o ponto, essa queda na distribuição, ela causou queda no preço da cota. E com isso, né, o dividend yield ele fica muito mais elevado porque é um preço mais baixo da cota com um dividendo que ele pagava bem mais alto lá atrás. Então, esse é um ponto de atenção, né, de se esperar ali que esse resultado recente do fundo ali, né, essa queda, ela se aplique nos próximos meses, né, e não necessariamente o investidor que entrar agora vai conseguir ali aqueles 20% de dividend yield. Trazendo agora os maiores ativos que compõem a carteira do fundo, né, com uma posição ali de 11,9% do patrimônio. A gente tem o Residence, né, que é Residence Club, uma multipropriedade, taxa CDI mais 10%, uma taxa muito elevada. Normalmente é importante ficar atento a esse tipo de instrumento que promete um ganho muito alto, o risco de inadimplência também é bastante elevado. Temos o Prima, que são empreendimentos na Bahia, né?
a taxa IPCA mais 12 até 17%, outra taxa bastante elevada. O CRI da Lagoa Quente, em Caldas Novas, Goiás, taxa IPCA mais 11,3%. Vitória Brasil, em Aracaju, IPCA mais 12%. Outro empreendimento em Aracaju com IPCA mais 16%. E temos o Exata, que é fruto já de uma renegociação de outras duas operações que faziam parte do portfólio do RPR11. Então, entre os principais ativos do portfólio, o que a gente já enxerga de imediato? São ativos, instrumentos de dívida que têm taxas bastante elevadas. Imagine, né, pagando ali CDI mais 10%. Pegando só o exemplo ali do principal, realmente é um juro muito elevado, né? Então, fiquem atentos, esse risco de inadimplência, a gente já vai falar um pouco mais aqui para frente. Então, esse é um ponto de muita atenção nesse fundo. Mercado secundário, o volume de negociação, né, ele aumentou recentemente, né, então uma média diária saiu de 1,5 para 3,7 milhões de reais, então é um bom nível de liquidez, né, e a gente identifica que esse aumento de liquidez se deve também à queda no preço da cota, né, então a cota saiu ali de 80 para 68 e com isso acabou tendo aí maior liquidez do fundo, né? Maior movimentação. A gente tem um número de cotistas decrescente, né? Então ele já tinha 91 mil e está agora com 79 mil. Então é um fundo no qual os investidores estão saindo dele, né? Bom, para falar dos piores ativos do portfólio, então vou trazer a informação do relatório gerencial. O fundo trouxe aí algumas operações, inclusive aquela do Residence Club, em que ele monta ali, mostra, né, a preocupação com essa operação, e é uma operação que o fundo está acompanhando mais de perto, tá? Ele comenta sobre destaque positivo. Eu acho que nessa taxa de juros aí que ele cobra da operação realmente é um ponto de muita atenção, né? Nos demais ali, né? Outro ponto aqui, esse Olimpo, né? Mostrando ali que já foi feita uma negociação, mas não foi cumprido o que foi deliberado, então o fundo segue em discussão, né? E o Cristal Residência, né? Você vê pelo tipo de comentário, né? Que a gestão, na sua estratégia, decidiu não aportar mais no empreendimento por conta da avaliação da atividade econômica na região. Eles estão verificando ali a sequência da operação. Então, assim, você imagina que quem contrata uma dívida tão elevada assim, né, tem que fazer um empreendimento, né, investir em algo que dê um retorno bastante elevado para conseguir pagar essa dívida e ter o lucro. Além das despesas, né, de toda a obra, então, de todo empreendimento. Então, imagine, né, que situações em que o cenário econômico não se mostra tão rentável, as operações elas podem acabar aí ruindo, né? E aqui a gente tem um outro relatório, isso daqui sai do relatório gerencial dele, mas ele não dá destaque, mas é algo que eu gostaria de dar destaque ali, que são pontos que merecem atenção. Se você observar ali, dentro da direita para a esquerda, na terceira coluna, temos ali o percentual de inadimplência. Temos diversas operações aqui dentro desse retrato que apresentam uma inadimplência maior do que 10%. É um nível alto de inadimplência. Outro indicador aqui, o LTV, que é o valor das garantias em relação ao empréstimo, acima de 100%, né? Também é um ponto importante, significa que as garantias não pagam a dívida que foi contraída, então esse é um ponto de atenção. Então, resumindo de maneira geral, esse fundo ele apresenta vários ativos em situações bem críticas ali. Então, tem que ficar atento e vendo o histórico aí de outros fundos, como Tordesilhas, Hectare, né? Esses fundos de dívida aí tem que olhar com muito mais cuidado na hora de investir,
para acabar não entrando aí numa situação bem complicada. Agora vamos falar de um resumo do portfólio, maior parte multipropriedades, que já é um setor também complicado, né? Loteamentos 21%, então metade aí, né? Praticamente 60% são multipropriedades ou loteamentos, a maior parte ali 20% no estado de São Paulo, 84% indexados ao IPCA, e aí temos aí uma boa parte, esse é um dado positivo até, né? Boa parte dos empreendimentos ali estão com andamento de obras aí bem avançados, né? A performance mínima por operação, então o fundo traz uma informação aqui baseada na sua participação do patrimônio líquido, né, no seu portfólio, quanto que ele esperaria de performance para cada ativo. E com isso ele chega num resultado de 1,01, que é mais alto que os 87 centavos que tem apresentado, ou seja, temos ali aquela inadimplência afetando esse resultado ali mínimo esperado pelo fundo. Então, esse é um ponto aí importante a ser observado. Ele só vai se equacionar quando os inadimplentes voltarem a pagar o que devem. O histórico de patrimônio do fundo, né, ele começou em 2020, né, e vem apresentando aí ao longo de 21 e 22, né, um crescimento, né, foram 7 emissões e desde então, né, ele parou aí as suas emissões, né, e fez a alocação do seu capital. Temos aqui o gráfico de cotação, então olha o preço, né, ele saiu ali de 120, 130, né, está negociado a R$ 56, então uma queda muito importante, né, e esse é o ponto, né, quando você compra um fundo de high yield, ele pode te pagar bons dividendos, mas a desvalorização acaba sendo muito pior e não acaba sendo compensada pelos proventos pagos, né, se o fundo for muito arriscado. PVP 0,57, né? Por esse indicador a gente vê que ele tem um desconto muito grande em relação a seu valor patrimonial, mas fruto também do menor pagamento e da inadimplência do portfólio. E aqui é o pagamento mensal que o fundo registrou, né? Em 21, 22 ele pagava super bem, depois foi caindo ali e está nesse patamar atual. Então, trazendo aqui outros fundos de papel da bolsa, né? Ele está ali naquele grupo mais descontado, por isso seu dividend yield de 21,5. Lembrando que esse dividend yield ele olha dividendos passados, né? Com o preço atual da cota. Então, muito cuidado, se você investir, você não vai ter esses 21% de dividend yield, porque ele já não está pagando o patamar que ele pagava um ano atrás. Houve queda de 13% dos dividendos, é mais alto queda mais alta do que outros fundos aí semelhantes, né? Ele tem boa liquidez, né? Tem 77 mil cotistas, 1,2 bi de patrimônio, né? Taxa de administração até que é razoável. E aqui quem investiu, né, conseguiu aí uma perda muito significativa de patrimônio, mesmo recebendo dividendos elevados, né, de 14% e 27% em 2 anos, ainda não foi suficiente para compensar a perda de valor do fundo em si. E agora vamos falar dos pontos positivos e negativos do RPR11. Do lado positivo, ele possui R$ 1,62 de resultado acumulado não distribuído por cota. A queda do valor da cota aumentou a sua liquidez, né? A gente pode olhar tanto para o lado positivo quanto negativo, né? Ele ficou mais acessível, mas também é muita gente saindo com prejuízo na operação, né? Quem está vendendo. E ao preço atual, o dividend yield está em 20%, né, quando a gente tira o relatório ali, mas tem que tomar muito cuidado, né, a queda do pagamento vai reduzir esse número, então é um ponto importante a ser observado, né, mesmo com o dividend yield alto, é um cuidado que precisa ser tomado. O ponto negativo, queda significativa na distribuição mensal nos últimos meses, é um fundo composto de operações high yield, então tem um risco maior de inadimplência, queda do número de cotistas, ou seja, é um fundo que está perdendo o interesse do investidor, diversas operações com inadimplência de mais de 10% e resultado menor do que o mínimo estimado, fruto dessa inadimplência também. Então,
No vídeo eu devo ter falado inadimplência várias vezes, né? Mas é o resultado desse fundo. Achei importante trazer para vocês que muitas vezes, né, acaba olhando um fundo ali que aparenta pagar aí bons resultados, né? Bons dividendos, mas no fundo ali ele acaba gerando prejuízos para o cotista. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.